Fala pessoal, aqui é o Vinícius Romano, especialista em renda fixa na Suno Research, e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês tudo sobre o ETF LFTS11, uma nova opção aí que pode ser muito vantajosa para a sua reserva de emergência. Se você quer entender mais, fica até o final desse vídeo. Bom, pessoal, vocês devem ter visto que recentemente, há pouco mais de um mês, a gente teve uma nova modalidade de investimento em renda fixa sendo disponibilizada para o mercado, que é o ETF chamado LFTS11, que nada mais é do que, como o próprio nome diz, né, um ETF de renda fixa que investe em várias LFTs, né, que são as letras financeiras do Tesouro, os famosos Tesouro Selic. Então, até o momento, né, até novembro de 2022, a gente não tinha no Brasil nenhum ETF listado na B3 que replicasse, né, a performance das LFTs, né, do Tesouro Selic. A gente só tinha ETFs atrelados à inflação, seja eles de curto, médio ou longo prazo, né, os famosos IMAB, o B5P211. A gente tinha também ETFs atrelados a títulos pré-fixados, como o IRFM, né? Então, o ETF por si só, né, como vocês já conhecem, eles seguem sempre, é um fundo de investimento que segue um indexador específico. Nesse caso, do LFTS11, ele vai seguir o índice da Teva, né, que é uma gestora que produz vários índices aqui no Brasil, tem bastante relevância nesse mercado, e eles criaram, né, esse índice Teva Tesouro Selic, e aí esse índice virou um ETF chamado LFTS11, que é gerido pela Investo Gestão de Recursos, que também tem vários ETFs aí na sua carteira. Tá? E qual que é a proposta do LFTS11? E eu vou falar também um pouco das suas vantagens, né, e desvantagens. Tá? Se a gente falar de reserva de emergência, principalmente, porque o LFTS11, né, ele é composto por vários tesouros Selic, né, que são também utilizados como reserva de emergência, a gente pode fazer uma breve comparação, né, quanto a isso. Então, se a gente pegar o Tesouro Selic, né, ele vai seguir ali, como o próprio nome diz, a taxa Selic. Para valores acima de R$ 10.000, ele tem uma taxa de 0,20% ao ano, uma taxa de custódia cobrada pela B3, tá, que vai ser cobrada semestralmente, mas no total vai dar 0,20% ao ano. No caso do ETF LFTS11, essa taxa é de 0,19% ao ano. Então a Investo aí colocou uma taxa 0,01% a menos do que a taxa de custódia da B3, para justamente não ficar sem receber nenhum montante de taxa de administração, mas também ser mais atrativo do que o próprio Tesouro Selic. Senão, se fosse uma taxa maior, né, do que, por exemplo, o Tesouro Selic, você pode simplesmente comprar aquele título diretamente. No caso do LFTS11, o gestor vai fazer esse trabalho para você, você só compra as cotas do ETF e o ETF vai se rebalanceando automaticamente. Tá? Uma vantagem desse ETF, além dessa taxa de administração menor, né, do que o próprio Tesouro Selic, que é de 0,20, e no caso do ETF é de 0,19, é a questão do IOF. Né? Hoje no Brasil, você, como investidor pessoa física, não paga IOF ao investir em ETFs, tá? De renda fixa. Outra coisa, você tem a questão do imposto de renda. Né? Nos títulos de renda fixa normais, quando você compra um título diretamente, você tem a alíquota regressiva de imposto de renda, que vai de 22,5% sobre o rendimento até 15% quando você ultrapassa os 2 anos de aplicação. No caso do ETF, a alíquota ela vai seguir uma taxa média, né, da carteira desse ETF. E a Investo, como gestora desse índice, né, desse ETF, ela formou uma carteira de Tesouro Selic, né, de LFTs, acima já de 2 anos. Então, você, como pessoa física, mesmo que você mantenha uma aplicação por 20 dias, 30 dias, você vai pagar 15% sobre o rendimento e não os 22,5% como você teria que pagar se você investisse em um título diretamente. Então, isso eu considero como uma vantagem se você investe por menos de 2 anos nesse título, né, nesse ativo, porque você vai ter uma alíquota onde você não teria se você estivesse investindo em um título diretamente. Né? Então a alíquota vai caindo ali de 2,5% em 2,5%, né? Até um ano você teria uma alíquota de 20%, depois caía para 17,5%, e no caso do ETF, você vai sempre pagar 15%, porque a carteira desse ETF, né, as LFTs que compõem esse ETF já são maiores, né, já tem um prazo maior do que 2 anos, e isso faz com que a alíquota desse investimento seja de 15% sobre o rendimento. Tá? E uma outra vantagem desse ETF é que, como característica, ele não tem come-cotas, né, que é basicamente uma antecipação do imposto de renda que a gente vê aí nos fundos abertos, que eram regulados até então
pela instrução da CVM 555, né, que são os fundos de prateleira que a gente está acostumado, né, os fundos DI, que a gente está bastante acostumado. No caso dos ETFs, não tem essa cobrança, e isso é uma vantagem, porque quando você antecipa o imposto de renda, você perde um pouco, até no longo prazo, o efeito dos juros compostos, né? Porque o juro vai estar rendendo a uma base menor, já que você descontou o imposto num prazo menor, né, do que o ETF descontaria, já que é só no momento da venda. Então, isso é uma outra vantagem que eu vejo do ETF LFTS 11. Além disso, como o próprio nome diz, como eu falei aqui, ele vai seguir, né, a performance das LFTs ao longo do tempo. Então, se a gente pegar um gráfico aqui histórico, vocês conseguem ver que ele supera, né, até em alguns momentos, o CDI, que é basicamente a nossa taxa básica de juros aqui, né? Ele é muito próximo hoje da Selic, uma diferença ali de 0,10% ao ano, mais ou menos, na taxa. E a carteira desse ETF, ele é composto por várias LFTs de vencimentos diferentes. Ele tem LFTs que vencem em 2027, 2026, 2028, 2023, 2024, e aí ele vai pesando esses títulos, né? E aí dentro do fundo fica uma carteira média ali acima de 2 anos, uma duration média acima de 2 anos, e aí entra naquela questão da alíquota de 15% de imposto de renda. Um outro ponto é que se a gente pegar diretamente no site do índice, né, da Teva, a gente pegar esse índice, o retorno dele nos últimos meses, né, nos últimos 12 meses o índice rendeu 12,74%, ou seja, muito próximo aí dos tesouros Selic que a gente tem disponíveis lá no Tesouro Direto, tanto o de 2025 como o de 2027, mas a diferença, como eu disse, você pode comprar esse ETF diretamente na bolsa, então ele é listado na B3, como qualquer outro ETF, até mesmo de renda variável ou até outros de renda fixa, e aí a liquidação dele vai ser em D+1. Então, se você pedir, se você vender, né, você não resgata, você vende, se você vender ele hoje, amanhã, né, no próximo dia útil, você consegue o seu dinheiro de volta, ele cai na sua conta normalmente. Eu já comprei para testar, até porque agora eu vou entrar na desvantagem desse ETF, que pode ser uma desvantagem ou não, por isso até esperei um pouco para gravar, para falar sobre esse ativo, que é a questão da liquidez, né? Como era um fundo novo, a gente não sabe exatamente como ele vai performar em termos de liquidez ao longo do tempo, né? E é muito arriscado a gente falar, pode usar como reserva de emergência um ativo, sendo que a gente não conhece, né, como que vai funcionar, como que vão ser as questões de liquidez, se vai ter muito spread entre a taxa o preço de compra e o preço de venda. E aí eu peguei alguns dados aqui diretamente da CVM e a gente já vê um crescimento muito bom do fundo, né? Ele começou a ser negociado no dia 9 de novembro de 2022 e aí depois de aproximadamente um mês, né, se a gente pegar a cota do dia 12 de dezembro de 2022, o fundo já tinha 75 milhões de patrimônio líquido, ele iniciou com 5 milhões, então já cresceu aí bastante, né? Ainda tem muito a crescer. E o número total de cotistas também vem crescendo bastante. Hoje tem mais de 2.400 cotistas na base do fundo, então isso mostra que as pessoas estão aderindo, né, a esse investimento e ele pode sim ser utilizado não só como reserva de emergência, talvez não todo o seu patrimônio, né, da sua reserva nesse ETF, mas ele pode ser utilizado como investimento em ativos pós-fixados, né, porque você investir num Tesouro Selic traz suas vantagens também, mas como eu falei aqui, a taxa vai ser um pouco maior, dependendo do prazo que você mantiver o investimento, a alíquota de imposto de renda vai ser um pouco maior, e você precisa, né, às vezes, se você faz aportes recorrentes, você vai precisar fazer o gerenciamento do prazo, né, daquele ativo. No caso do ETF, o gestor já faz esse trabalho para você. Então, por enquanto, eu acho que é uma boa opção para investir, seja para sua reserva de emergência em partes ou parte dela, né, ou até mesmo para compor a sua parcela de renda fixa pós-fixada, né, da sua carteira de investimentos. E se a gente continuar vendo esse crescimento, né, esse sucesso do fundo, a gente pode ver também, a gente pode se deparar aí no futuro próximo com outras opções de ativos nessa linha, né, de ETFs de renda fixa pós-fixados, como a gente não via tanto até aqui. Então, vamos acompanhar, continuar acompanhando. A gente já fez relatórios também sobre esse ETF lá na nossa área de membros. Para quem já é assinante Suno, já vai saber disso. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixem aqui nos comentários, deixa seu like, ative o sininho e também me sigam lá no Instagram, @ViniciusMRomano, se você quer ficar informado aí sobre todas as atualizações do mundo da renda fixa e outros ativos. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima.